Deixa eu só iniciar a gravação. Opa, iniciou, né? Então, bom dia, mais uma vez, né? Sejam bem-vindos para o nosso segundo encontro, né? Para a nossa segunda web, né? Que eu estou chamando de encontro síncrono, né? Que seria esse momento ao vivo, para a gente tirar dúvida e para a gente também passar algumas informações e alguns conteúdos, tá? Então, hoje, além de tirar dúvida em relação à atividade um, que é a tarefa um que a gente colocou, hoje a gente vai apresentar alguns passos para a nossa aula prática, tá? E também tirar dúvidas em relação a esse momento prático, ao que está lá no arquivo que a gente enviou para vocês desenvolverem, tá? Então, vocês já formaram os grupos, né? E aí eu já sorteei, né? Eu fiz o sorteio aleatório mesmo entre as atividades, tá? Se algum grupo tiver dificuldade no tema que eu propus, me procure quanto antes que eu troco. Por exemplo, eu coloquei lá no primeiro momento, né, que a gente vai desenvolver o folder, né, para a gente fazer o cultivo daquela cultura que eu escolhi lá. Eu coloquei lá, por exemplo, alface para algum grupo, eu fui sorteando, né? Mas se algum grupo tiver muita dificuldade, por exemplo, quem for plantar berinjela, no caso, acho que tem um grupo lá. Então ele vai precisar de um espaço, digamos assim, maior. Uma lata, significa dizer que ele vai ter mais material, né? Do que for plantar lá a salsa, que vai precisar de um pouquinho de coisa. Então, não teve como eu nivelar esse sentido, né? Por causa que eu coloquei várias culturas, né? E justamente para a gente ter essa experiência maior, né? Com as culturas, a gente vai socializar lá na frente o que a gente construiu, tá? Eu estou ainda organizando a ficha de acompanhamento e eu vou estar enviando o mais breve para vocês, tá? Para vocês se organizarem também, tá ok? Inclusive, a gente pede que todo instrumental que a gente está colocando, vocês nos ajudem a melhorar, né? Para a gente estar aí, nas outras turmas, estar melhorando esse trabalho, melhorando essa atividade. Inclusive, a gente vai, em algum momento, né, nas outras turmas, pedir, né, que algum de vocês, né, compartilhe a experiência, né, para que a gente some, né, os conhecimentos, né. Vocês estão se formando profissional, né, então seria interessante a gente já estar compartilhando, a gente já ter já essa ideia, né, já ir começando essa habilidade, né, de estar ensinando, né, porque qualquer profissional, né, técnico, quem tem nível superior, ele é um professor, né, ele é um educador, ele é um instrutor, né, daquela expertise que ele está se apropriando, né, no caso vocês na área ambiental. Só que vocês sabem, a área ambiental é bem elástica, né? Vocês estão vendo, né? A água, solo, o ar, ou vão ver, né? Vão ver a legislação, vão ver a gestão, quer dizer, é um conjunto, né, de conhecimentos que vocês estão adquirindo e em algum momento vocês vão, digamos, se adaptar e vão gostar mais de uma área, né? Por exemplo, vou gostar mais de trabalhar a questão da água, a questão do solo, a questão da gestão ambiental, da educação ambiental, né? Aí vocês vão se especializando. Mas, de forma geral, vocês têm que entender o todo, né? Justamente para ter aquela opção de trabalhar num órgão, né? Por exemplo, vou trabalhar na Secretaria de Meio Ambiente. Então, lá, eles trabalham muito a questão da legislação, da gestão ambiental, da educação ambiental, né? Aí, se for trabalhar num laboratório de tratamento de água, num laboratório de efluente, aí vai ter que saber um pouquinho mais todo o conceito da água, os equipamentos, e assim. Eu vou trabalhar com agricultura familiar, eu vou trabalhar com a comunidade. Aí seria interessante saber um pouquinho do solo, né? Dos cultivos, né? Porque geralmente as comunidades elas estão muito voltadas, né? Para essa questão da agropecuária. Eu estou falando comunidades rurais, né? Se for dentro da cidade, também não impede, né? De desenvolver vários trabalhos. Tá certo? Então, em relação à atividade, a tarefa um que a gente colocou, alguém tem alguma dificuldade? Alguém não conseguiu desenvolver? Alguém não conseguiu acessar o processo lá, o Google? Teve alguém com dificuldade? Tá tudo tranquilo?
Vocês estão fazendo. Eu não olhei o sistema ainda, eu não abri, né, para ver quantos fizeram. Mas o prazo aí eu coloquei, se eu não estou enganado, até domingo, parece, né? Oi, Jennifer, pode falar. Professor, é a questão do couve, do coentro, perdão, que ele é individual. Uhum. Há necessidade de fazer o folder dele? Não, do code ele já está pronto, né? A gente enviou já o folder dele. Foi aquelas primeira, digamos assim, eu fiz os exemplos, né, do coentro, né? Eu fiz o folder do coentro, já está pronto. Inclusive, quando vocês forem cultivar ele, vocês já vão dar uma olhadinha, fazer uma leitura, para ver como é que faz o plantio, como é que faz o trato cultural. Ele já é orientativo, né? Então ele está pronto, não é preciso fazer. O que a gente vai fazer com o coentro é, é a experiência, ou seja, a gente vai fazer o solo, que eu vou explicar hoje, né? Eu vou dar umas, digamos assim, umas receitas de como faz o preparo do solo, né? Conforme a Embrapa. E todos vão fazer a experiência. Vão plantar num vasinho pequeno, como eu falei, né? Tem até aqui um exemplinho. Um vaso desse aqui, ou uma garrafa PET que leva, eu vou considerar 1 litro só de material, de solo. Aí pode ser uma garrafa PET, como a gente mostrou na passada. Aí eu vou explicar o material básico que tem que ter e, claro, a semente, né? Que vocês vão ter que adquirir a semente. É muito fácil, em qualquer casa agropecuária. Eu até coloquei aí a Arca de Noé, que fica aqui na Dom Pedro, próxima à Praça da Bandeira. Quem é no caso de Abaetetuba. Mas em Barcarena, em Moju, né, se tiver aluno também, vocês podem estar comprando na Casa Agropecuária. Às vezes tem até no supermercado. Aqui no Mateus, no Líder, na verdade no Líder eu não sei, mas no Mateus tem lá uma gôndolazinha, um espaçozinho que tem um monte de sachê de semente. Então, o coentro é muito simples. Aí, caso alguém já tenha, ou conheça alguém que, que plante, que tenha uma horta, vocês podem ir na hortinha e pedir lá umas sementes. Porque aqui não vai levar muita semente, vai levar pouquinho só, né? Então, eu imagino na minha mente, na minha cabeça, que não é difícil conseguir a semente, tá? E a terra também, a gente vai fazer de forma bem simples, né? E pelo que eu já vi, pela experiência, eu percebo que ela consegue desenvolver, tá? Então não precisa, ela não é tão exigente por uma terra adubada, por uma terra é, mais específica, né? Então, por isso que eu imagino que vocês podem fazer essa experiência bem simples aí, de colocar na janela, que não tem quintal, colocar no espaço lá qualquer, que aí dá para vocês estarem cuidando. Aí convida aí os parentes, né? Não precisa de muito trato, né? De muita água. Aqui chove muito, né? Não pode também deixar encharcar muito, a gente vai explicar depois. Então, essa experiência do coentro, eu acredito que vocês conseguem desenvolver. Que aí, digamos, vai ser o primeiro contato que vocês vão ter com a terra, alguns, né? Vão olhar a semente, como é que é. Eu vou mostrar de novo para vocês aqui a semente. Não sei se eu tenho aqui ela. Então, vocês podem estar adquirindo, é bem tranquila. Ela tem vários formatos na feira, tá? Ela tem esse formato aqui que eu já falei, que é o sachêzinho, né? Que a gente encontra no supermercado, nas casas agropecuárias, às vezes naquelas tabernas que dá o nome, né? Aqueles pequenos comércios, né? A gente compra lá, aqui é de berinjela, mas eu tenho outros. Eu comprei todos esses dias agora, estou começando junto com vocês. E aí o coentro geralmente ele vem nesse saquinho aqui, ó. Essa bolinha aí, ó. Aí ele tá nessa cor porque ele tem um defensivozinho aqui para proteger, para não dar, para não chamar formiga, para não chamar barata, né? A gente coloca aqui um defensivozinho só para proteger. É por isso que tá dessa cor meio colorada. Mas se vocês forem pedir do vizinho, ele vem bem clarinho, porque não tem esse defensivo aqui para proteger. É muito barato. Isso aqui foi R$ 1, parece 1,50. Olha a quantidade. Vocês vão precisar um pouquinho só para plantar nesse vaso, por exemplo. É o vaso que eu vou plantar, tá? Então, a experiência do coentro é para todos, porque eu estou imaginando que é bem simples, mas se mesmo assim, gente, tiver alguém com dificuldade, me avisem, que a gente vai ver o que a gente pode fazer, tá? Porque a gente sabe que se nós estivéssemos lá no IF, eu ia dar os vasinhos, eu ia mandar vocês comprar, trazer uma garrafa PET, eu ia dar semente, porque ó, aqui 1,50 dá para toda a turma plantar, né? Então, não é
caro, né? Não seria nenhum problema, né? Até mesmo porque na FPA nós já fizemos já umas caixas, né? Eu tinha os alunos, inclusive, da turma passada fizeram várias caixas, aí a gente estava plantando nas caixas e tinha lá algum material de PET, tinha de pneu, né? A gente estava usando todo o material reutilizável, fácil de encontrar, né? Não ia ter custo, né, para vocês nenhum. Mas como tem esse momento aqui, aí não vai ser possível, né? Mas de repente vocês do grupo reúnem só um desse aqui, 1,50. Você faz, olha, é o seguinte, vamos comprar o coentro, mas aí é ruim, né? Porque vai ter que alguém levar na casa de um, na casa de outro. Aí vocês podem até fazer isso, contratar alguém, uma pessoa, olha, é o seguinte, quanto é que é? É 1,50. Tu tem como levar para todos lá na casa? Isso, não é só esse aqui, já aproveita e já compra o outro, né? Da experiência de vocês. Aí vocês já pagam, por exemplo, eles. Alguém pode, de forma voluntária também, né? Aí o combustível, assim, ó, vocês vão se organizando. Não precisa todos ir lá e comprar, por exemplo, o material. O grupo se organiza e vocês vão dividindo, né, o custo, né? Porque, infelizmente, a gente não tem outra alternativa, né? A gente pede essa colaboração de vocês, porque essa prática aí, ela é importante, porque vocês vão ter o contato. Porque, de repente, lá vocês vão plantar e não vai vingar. Aí, o que foi? A gente vai ter que investigar. Ah, eu comprei o sachê, já estava vencido. Aí, eu não me atentei. A terra que eu usei não foi adequada. Eu me desliguei, deixei na chuva, molhou, encharcou. Aí, tudo isso são experiências que vocês vão adquirindo. E só vão entender isso se realmente estiver aí na prática. Tá bom? Mas, de forma geral, então, aquela primeira atividade não teve problema, né? Vocês, era para assistir os 2 vídeos que eu coloquei, e mais a videoaula 1 e fazer um texto. Aí vocês vão escrever o texto, colocar lá no Google Formulário, que vai ficar registrado, vai ficar lá tudo bonitinho, tá? E aí vai ficar melhor para mim ver, aí eu vou dar o feedback depois, né? E do que mandar de qualquer jeito no Zap, que aí meu Zap pode formatar, aí eu ia perder esse material, e lá no Google fica tudo guardadinho para vocês e para mim, uma prova que vocês fizeram o trabalho de vocês. E também uma forma de eu dar o feedback, né? Assim, eu fazer um texto lá, dizendo, olha, estava dentro do assunto e tal. Foi 3 perguntinhas que vocês podem fazer na forma de texto, ou pode fazer lá, é responder, 2, né? A atividade, tá ok? Aí tudo bem? Então, aqui eu vou mostrar para você o nosso tema, e o objetivo do tema é eu só falar de forma geral cada cultivo, né? Eu vou gravar uma videoaula explicando de forma geral a divisão da horticultura, né? Que ela tem algumas divisões, né? Por exemplo, eu posso, digamos, tem autores, né? Que é o mais indicado, eles dividem a horticultura, né? Que ela vem da olericultura, né? Ela é um grupo, né? Que a gente fala às vezes de verdura, de legume, né? Na forma popular, que ela tem as hortícolas, as horticulturas, que é chamada de folhosas, né, que é toda a linha de folha, por exemplo, alface é uma folha, né, que a gente consome, a folha do coentro, tem diversas folhosas, né? Aí tem a outra divisão, que é dos tubérculos, né? Por exemplo, a batata. Aí vou colocar logo junto, tubérculos e raízes, tá? Aí que seria a batata, seria o batata, alho, né? É todo aquele material que fica abaixo do solo, né? E também os frutos, né? Hortaliças frutas, né? Por exemplo, pimenta é uma fruta, o tomate é uma fruta, então é uma hortaliça fruta. Então, essas divisões aí que eu vou trazer uma aula explicando direitinho para vocês. E também ela é dividida através de nome científico, né? Que aí ela já é a nível geral, global, né? E também é sobre as suas famílias, né? Então, diversas famílias, né, que se enquadram aí os tipos de hortaliça. Por que é importante saber isso? Porque a gente não pode fazer o plantio da mesma cultura
após, digamos, a colheita, uma ou duas colheitas. A gente tem que fazer uma rotação de cultura. Por exemplo, nesse vaso aqui eu vou plantar agora, digamos, coentro. Aí eu vou pegar, vou plantar, aí vou tirar ele e vou plantar de novo. Até aceitar. Mas já no terceiro plantio, eu não posso mais plantar coentro aqui. Porque senão essa terra ela pode adoecer, essa cultura pode dar doença. Aí eu planto outra coisa, uma outra cultura de outra família. Por exemplo, vou plantar alface, né, que ela é das brássicas, ela é de uma outra família. Eu não posso plantar, por exemplo, se eu plantar aqui alface e plantar chicória, não estou bem certo, né? Ela é da mesma família, então não posso tirar alface e plantar chicória, porque ela é da mesma família. Eu tenho que plantar de outra família, tá? Que aí é essa divisão que eu vou trazer para vocês terem entenderem, que é justamente para vocês fazerem uma rotação de cultura. Aí vocês lá, digamos, vocês têm 5 vasos lá com 5 culturas, aí vocês vão mesclando, que a gente fala de rotação de cultura. Se caso você for plantar aí de forma comercial para vender, para ganhar dinheiro, né? Porque essa forma aqui do vasinho é para a gente mais ou menos ornamental, para ficar bonitinho, né? Mas a gente vai comer, né? A gente não vai jogar fora. Mas se vocês pensarem aí para ganhar dinheiro, para fazer uma hortinha, ver se tem um quintal em casa, aí já tem que levar a sério essa questão da rotação. Porque imagine vocês plantarem lá 500 pés de coentro, por exemplo, ou de alface, e aí fazer a rotação de cultura e der doença, olha o que vocês vão perder. Todo o trabalho, vão perder dinheiro com adubo, vão perder as culturas, né? Então, é necessário fazer com seriedade aí essa questão da rotação, tá? Então, vê se eu acho o material aqui de vocês, tá? Das apresentações. Enquanto isso, eu procuro, gente, aqui, vocês vão imaginando se vocês estão com algum problema, alguma dúvida, tá? É a questão da experiência do cliente, tá ok, né? Vocês já entenderam que todos vão ter que fazer essa experiência, tá? Independente da outra experiência que vocês vão fazer. Vocês vão ter que ter lá na casa de vocês 2 vasinhos, 2 garrafas PET para fazer a experiência, tá? Aí, como eu falei, qualquer dúvida, nos procurem. A gente tem um horário para atender vocês, tá? Então, a gente não está fazendo assim, porque eu tô bonzinho. Estou fazendo porque a gente tem essa obrigação, tá? Então, aqui nós temos prazo, tá, gente? Preste muita atenção nos prazos. Olha, por exemplo, nós temos até o dia 18 para entregar o folder, que seria o outro sábado, se eu não estou enganado, dos modelos que eu dei, né? Esse folder vocês podem usar aquele modelo que eu mandei para vocês, ou vocês podem criar um, que seria o mais adequado vocês criarem uma ideia de vocês, né? Claro, contendo aquela receita, né, do cultivo, e também colocar lá como é feito o plantio, o solo, como é feito o trato cultural, falar um pouquinho do cultivo, né? Tem que ter essas informações básicas, porque quando eu for procurar o folder, eu quero saber como é que eu planto, como é que eu trato, né? Então é interessante ter essas informações. O vídeo, né, que é outro tema, eu vou falar depois, é só para entregar já lá para agosto, né? Vocês vão ter tempo para pensar, para escrever, tá? Então, aqui eu coloquei os temas, né? O coentro, né? Que é eu não falei, né? Tem uma divisão da horticultura também, né? Que ela é um condimento, né? Que a gente usa na salada, que a gente usa para comer, a gente usa como tempero, né? Mas também ela tem uma outra divisão aromática, né? Por exemplo, eu posso considerar o hortelã, a salsa como aromático, ou até mesmo a pimenta, né? Ela tem outros poderes, ela tem, inclusive, uma processo para a nossa saúde, uma melhoria de saúde, e não somente o nutriente, né? Então, aí a gente colocou, gente, eu não sei se faltou alguém, né? Se eu esqueci de colocar alguém, aí vocês têm que olhar cada grupo para ver se está de acordo, tá? Aí aqui no final, né, eu não encontrei aqui o Gabriel do Amaral Pinto, a Gisele Ellen, eu não sei se é Gisele Ellen, mas está tudo junto lá na lista que eu tenho, Lucas, o Matheus e a Vanessa. Aí eu tenho que ver esses alunos, que foi o que aconteceu, porque eles não se manifestaram, tá? E teve uma colega de vocês que mandou um grupo aí, uns telefone, né? Para mim entrar em contato. Confesso que ainda não
tive ainda como entrar em contato com eles, mas se vocês tiverem contato com esses alunos, me ajude, né, a buscá-los também, né? E aí vocês fiquem à vontade, se quiserem inserir ele em algum grupo de vocês, mas caso eles não se manifestem ou desejem, eles vão ficar com esse tema aqui de trabalhar o tomate, tá? Então, o tomate, a princípio, a gente pode comprar o sachê. Eu fiz a experiência, tá, gente? Eu fui no mercado, na verdade, a minha esposa me ajudou muito, brigou comigo, mas ela chegou a comprar, ela não entende nada disso. Foi até uma experiência para mim entender se vocês poderiam conseguir encontrar esse material, né? E aí ela encontrou de forma bem tranquila, né? E aí eu tenho aqui, digamos, todo o sachê que eu coloquei, todo o material que eu coloquei para vocês, eu consegui a semente no mercado. Então, eu acredito que vocês possam conseguir também. Claro que quem tiver esse contato com o agricultor e ter a semente é melhor ainda, né? Tá? Então, gente, esse grupo ficou aqui, né? Se vocês puderem me ajudar a encontrá-los, ter contato com eles, eu agradeço muito. E os outros grupos, está definido os temas. Tem aqui, nós escolhemos aqui o alface, uma cultura muito consumida, né? A gente consome em casa com forma de salada, né? Principalmente. Muito simples ela. Só que nesse caso, a alface, a gente vai ter que precisar fazer uma mudinha. Mesmo que esteja no vaso, tá, gente? Eu vou auxiliar cada grupo, né? Mas eu vou adiantar aqui. Cada grupo vai plantar, fazer um plantio direto, como a gente fala, né? A gente pega a semente e vai colocar direto aqui no vaso, como foi esse vasinho aqui para alface, dá perfeito. Mas também a gente vai fazer uma mudinha no copinho, tá? Eu tenho aqui os copinhos cortados, eu não sei se eu estou com eles aqui. Acho que eu não estou, mas eu já tenho uns copinhos de café, uns copinhos maior, para a gente fazer a muda. Nesse caso, o alface vai ser preciso fazer a muda. Não só para a gente fazer, mas para a gente ter uma ideia, né? Que se vocês forem plantar em quantidades maiores, aí vocês vão ter que ter um espaço maior, né? Aí tem que fazer a mudinha, tá? Aí a salsa já pode ser direta, mas eu plantei a salsa como muda, não deu muito certo, né? Então é melhor plantar a muda direto da salsa. Confesso, gente, que agora que eu me lembrei, não sei se eu encontrei a muda da salsa aqui, tá? A gente planta de forma direta, tá bom? Eu vou olhar direitinho, que são tantos sachê, e eu não me lembro se eu tenho o de salsa. Mas também é muito simples, vocês podem pegar aí o mudinhas aí no começo. A pimenta ouro, né, que é aquela pimenta amarela, aí no caso vai ter que precisar fazer a mudinha para a gente fazer o transplante, mas a gente vai plantar também no vaso de forma direta. O couve, a gente faz a muda, mas o ideal do couve, aí no caso a Alice, a Ellen, a Isabela e Maria Suzana que ficaram com esse tema, o ideal do couve é ter um broto. Pegar lá, aí ele cresce, né? Desenvolve, né, o couve, aí ele dá vários brotos, a gente fala broto, né? Aí te tira um brotinho e faz a muda. Ele é o ideal, mas tem a semente também de couve, tá? Então, fica essas duas opções aí, se vocês conseguirem aí o broto, melhor. Se não, vocês podem fazer aí do sachêzinho, que a gente encontra aí tranquilo aí no mercado, o sachêzinho de couve, tá? O quiabo, tá? Vai ter que fazer a muda também, mas aí vocês podem fazer plantio direto. Aí, nesse caso, até o couve, gente, é bom ter já um recipiente maior, tá? Por exemplo, aqui uma vasilha maior, de, digamos, 5 litros, de 10 litros, né? Assim como o couve e a berinjela. Pimentão também, esse espaço maior. Aí o machixe, o ideal é plantar ele no solo. E se for plantar no vaso, tem que ser um vaso maior um pouquinho, tá? Porque ele é uma trepadeira, digamos assim. Ele se espalha no solo, assim como a melancia, né? Ela vai se espalhando. Ou até mesmo o feijão de vaza, né? O feijão de vaza também tem de trepadeira e tem que se espalha, né? Então a gente precisa de um espaço maior, tá? É um desafio, tá? Esses grupos. E o tomate tem que ter uma vasilha maior também, ok? Aí eu coloquei aqui outras opções, né? Pimenta de cheiro, né? Aquela pimenta que a gente usa, que é aquela pimenta do tempero, aquela lupita, né? Que é considerada. Não sei se vocês conseguem ver aqui a imagem. Vocês estão vendo aí? Aí, hortelã, meirão, chicória, e tem tantas outras aí, né? Que vocês podem, de repente,
estarem cultivando aí de forma conjunta aí, tá? Até aí, tranquilo, gente, nos temas dos grupos, alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês querem Tenho uma fazer? pergunta. Oi, pois não. No caso, o couve, ele pode ser plantado assim diretamente na terra? Ou eu tenho que plantar nesse copinho de plástico ou em outro Olha, recipiente? se você tiver o brotinho, ou até mesmo a semente, você for na terra não é adequado, tá? Não é bom, porque no caso a gente tem que escolher uma muda mais bem viçosa, melhor. Né? No caso, se tu for fazer ter a semente, o adequado é fazer a muda com a semente. Tu vai escolher as melhores mudas. No caso do brotinho, se tu tirar ela da árvore, o ideal é plantar direto, bom. Direto no vaso, direto Uma terra boa. na terra já preparada. Geralmente o agricultor ele planta do broto, porque a semente ela Porque aqui perto de casa tem uma. sim. Pois é, porque aqui perto de casa tem uma mulher que ela planta. Ela tem uma horta, né? Ela- Então tu pega o brotinho, melhor. Aí planta no vaso, porque a gente está fazendo a experiência em pequeno espaço, né? Aí quando tu for colher esse brotinho, tira a foto lá. Porque porque talvez alguns alunos não entendam o que é isso, né? E quando a gente for socializar a experiência, aí o pessoal vai entender, esse que é o brotinho, né? Que às vezes a gente não, a gente falando assim, a gente que já sabe é fácil, né? Mas para quem nunca teve contato, não consegue entender. E aí, essa foto de entendimento de algumas coisas, a gente vai observar nas imagens. Por isso que eu, no folder lá, eu coloquei a foto lá do coentro, coloquei lá uma foto da sementinha, e aí a gente vai entender isso melhor na experiência. Por isso que vocês têm que registrar todos os passos. Na hora que for tirar lá digamos, o brotinho lá do couve, tira a foto lá desse couve maior, né, que a gente vai ver vários brotos, aí for plantar lá no vaso, aí tira a foto também, que aí a gente vai acompanhar, né, e os outros colegas vão entendendo como foi a dinâmica daquela cultura, tá? Aí vocês podem falar da experiência, né? Olha, não deu certo com esse broto, deu mais certo aqui, digamos, com a semente. Aí vai fazendo comparativos, né? É isso que é a experiência, né? É isso que vai dar segurança para a gente na hora que a gente for falar daquilo, né? Não dá certo. Então, já tem aquela certeza porque experimentou, né? Então, e aí vocês são um grupo de 5, né? Vocês ficam compartilhando a experiência de vocês. E aí vai somando, né? Aí no final a gente compartilha e vocês vão perceber que o ganho de conhecimento, assim, ele vai ficar espetacular, né? Vocês vão guardar ele por muito mais tempo, tá? Eu vou interromper a apresentação aqui, mas ficar franqueado aí as perguntas, tá? Sobre o tema de vocês, como é que vocês estão enxergando. Se tiver alguma dúvida. Então, o que seria o tema nesse primeiro momento? Vai ser fazer o folder. Se eu fazer em grupo, né? O folder o folder que eu estou falando seria as informações, né? Daquele cultivo, né? Do alface, da berinjela, da salsa, né? Seriam as informações teóricas, né? Que vocês vão construir nesse primeiro momento para a gente estar logo em seguida desenvolvendo a prática. Aí hoje eu vou apresentar os materiais, né? Vou apresentar o preparo do solo, para você já buscando esse material, entre o próprio grupo, você se ajudando, olha, eu não tenho terra. Aí alguém, olha, eu tenho aqui, vamos ver uma forma de pegar esse material. Né? O vaso, se vocês não conseguirem adquirir o vaso, faça na garrafa PET. Agora, é claro, não dá para plantar machixe numa garrafa PET. Até a gente pode tentar, né? De repente, não tinha, eu tentei e deu certo, né? Então, a gente pode fazer aí essas tentativas. Tá? Porque geralmente garrafa PET a gente planta muito alface, até o couve, coentro, principalmente coentro, né? Cebolinha também. As demais ainda não vi muitas dessas experiências, né? Mas a gente pode tentar, né? A gente pode já ter, né, essa experiência aí desse material, tá? Então, aí eu não falei dos outros temas, né? Eu esqueci de falar, até interrompi, mas a gente vai voltar ainda com essa discussão aí da apresentação dos temas,
em forma de seminário, tá? E aí não precisa, entre aspas, ter material escrito, tá? Por exemplo, defensivos naturais, eu vou dar uma receita já de defensivo. A gente vai estudar ainda essa ideia de defensivo, pesticida, fertilizante. Eu ainda vou trazer uma aula. E aí a gente vai fazer, eu vou trazer um vídeo do YouTube para a gente ter uma clareada aí nessas diferenciações, tá? Mas eu vou dar, digamos, uma receita, aí vocês vão, com receita com material simples, aí vocês vão desenvolver e apresentar o seminário. Outras, por exemplo, a compostagem, né, que a gente vai falar bastante aqui, aí vocês vão buscar conceitos teóricos, né, e falar no seminário. Não vai precisar produzir material escrito, é só apresentar em forma de seminário. Os grupos vão ser os mesmos, tá? Eu pulei aqui um, né, vou organizar direitinho os grupos, mas esse material aqui só é para apresentar esse seminário só lá para agosto. Então, a semana que vem eu volto aqui, explico melhorzinho, tá? Para você desenvolver. Mas, por enquanto, se preocupe apenas no cultivo, tá? Nessa experiência que a gente vai fazer. Porque aí a gente vai ter tempo para a gente ajustar e desenvolver já no próximo módulo, tá? Então, esse primeiro módulo eu vou trazer as videoaulas teóricas do solo, divisão do solo, tipo de solo, erosão, explicar a horticultura, algumas coisas nesse módulo. No outro módulo, a gente já vai continuar e aí vocês vão se preocupar mais com esse seminário. Eu estou adiantando justamente porque vocês podem ter dificuldade agora, já pode conversar comigo, a gente já muda, a gente já ajusta, tá? Então, é uma forma de a gente já organizando e vocês entenderem já como é o processo, tá? Tranquilo, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Aí o espaço fica aí franqueado para vocês. Quem desejar perguntar alguma coisa. Eu vou só adiantar aqui a frequência de vocês, tá? Lembrando que a assinatura da frequência ela vai valer um bônus, tá? E os alunos que não participaram, seria interessante justificarem, tá? Porque esse encontro aqui, ele é obrigatório. Quer dizer assim, é obrigatório no sentido de o aluno ter o acesso à internet, do aluno tá aí disponível, porque na verdade o horário dele é esse, né? Ele está disponível para isso. Ah, mas eu estou trabalhando, não justifica, tá, gente? Vocês fizeram um processo seletivo garantindo que vocês vão e está disponível aí durante esses 3 anos, 4 anos para essa finalidade, tá? Então, fiquem atentos que essa questão aí do trabalho, né? Se alguém estiver trabalhando, assim não vai justificar, tá? É só para vocês terem a justificativa de falta de internet, de estar doente e outras coisas, é justificável, tá bom? Frequência do encontro da aula síncrona hoje é 14/5, né? Eu não tinha feito a frequência. 14/5 de 2021. É a turma 2019, né? Vou fazer logo, porque às vezes os alunos têm dificuldade, né, de estar aí com a internet, tá? Eu já vou acelerar aqui, porque a gente está perdendo muito tempo aqui. A gente tem 2 temas ainda para vocês, de como a gente faz o preparo do solo e quais os materiais que vocês precisam ter, tá? Eu vou sugerir os materiais, não significa dizer que vai ser obrigatório vocês estarem adquirindo, tá? Mas é justamente para a gente dizer como é o que a gente deve estar usando os materiais, né? De forma técnica, né? Saber os materiais. Eu vou colocar aqui no chat a frequência, tá? Verifique se está certinho, que eu fiz meio na correria aqui, só para vocês terem em mãos aí. Tá, então, gente, eu tô aqui escutando. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, aproveitem, tá? Coloca aqui no chat, vou até olhar o chat de novo aqui.
É muita coisa, né? A gente vai devagarzinho. É por isso que eu não estou colocando muita coisa ainda, gente, é para a gente tentar que vocês acompanhem, né? Aí o coentro, gente, tá? Vocês compartilham a experiência com vocês, mais dos outros é o grupo. Construir em grupo, folder e fazer a experiência sozinho, cada um. Mas se vocês conseguirem se organizar, se reunir, dentro daí da segurança sanitária, vocês podem fazer uma experiência na casa de um de vocês só, não tem problema. Desde que eu perceba que você estava lá fazendo a experiência junto, tá? Porque eu estou considerando individualmente, porque a questão do cultivo, né? Justamente para vocês evitarem estar saindo de casa, né? E não é, a gente não recomenda, inclusive, isso, tá? É errado a gente recomendar alguém, vão lá fazer na casa do vizinho, fazer. A gente não recomenda. O máximo que a gente está recomendando é vocês comprarem semente, pediram para alguém comprar, tá? Porque a gente não está tendo momentos presenciais, tá? Mas se caso vocês entenderem de forma autônoma aí, de fazer o trabalho em grupo, que moram perto, é fácil, moram no mesmo bairro, aí não tem problema de estarem se juntando, né? São 5 alunos, é permissível, né? Aí vocês podem, tá? Acho que o que a gente quer, principalmente, é que vocês acompanhem, que vocês entendam, né? Como é o processo, tá? Então, agora, eu vou apresentar para vocês o material geral que a gente usa, digamos, para horta, até mesmo para jardinagem. E aí eu vou trazer sempre em formato, digamos, reduzido, podemos dizer assim, porque a gente está precisando de um pequeno espaço. Mas eu vou sugerir materiais para ser usado, digamos, para uma agricultura comercial, né? Para venda, né? Que eu, desculpa, vocês têm que entender esses dois lados, né? Que seria pro lado doméstico, né? Pro lado da educação ambiental, né? E pro lado comercial, né? Para a gente entender um pouquinho, né? Para de repente a gente orientar algum agricultor, né? Que está desenvolvendo lá aquela atividade. Então, eu vou começar aqui. Esse material, assim que terminar a aula, eu vou deixar disponível a gravação e também o, os arquivos, né, com essa sugestão aqui, tá? Eu deixei no Word, né, porque de repente vocês podem inserir aí mais alguma informação, aí eu vou já incorporando, tá? Deixa eu ver aqui. Kit, aula prática. Opa. Tem como vocês visualizarem, se não transforma para PDF. É só a sugestão de materiais, porque às vezes eu estou falando numa coisa, num material, aí eu não estou enxergando aquela coisa, né? Então é melhor a gente ver a imagem que vai ajudar a gente na compreensão, né? Só abrir aqui o arquivo. Tá, aqui já abriu aqui do material. Vou compartilhar para vocês, tá? Para vocês verem se vocês estão enxergando. Opa, abriu aqui o errado, eu vou desfazer aqui porque eu tenho que abrir um que esteja de forma editável. Só me confirma aí se vocês estão visualizando. Vocês estão visualizando aí? Sim. Pode. Qualquer coisa, vocês podem ligar o microfone, pode intervir sem nenhum problema, tá? A ideia é que vocês entendam, né, o que a gente está passando aqui, e se tiver dúvida, a gente tira logo a dúvida, tá? Mas lembrando, eu vou deixar o material aqui disponível para vocês aí. Logo após a aula, eu transformo em PDF,
porque PDF, eu coloco em PDF porque às vezes tem celular que não abre no Word, né? Então eu estou colocando PDF que é mais fácil. Mas eu tenho o editável, né, aqui, né? Se vocês quiserem, ou mesmo na internet se transformam para Word, não tem problema nenhum. Porque é uma forma de vocês terem o material, tá? Para vocês de consulta depois, tá? Então, o primeiro material que a gente precisa seria o vaso, né? Aí o vaso, gente, de diferentes materiais, né? De diferentes criatividades, por exemplo. Eu coloquei aqui os tradicionais, ó. Vocês podem. O hoje é bom porque vocês podem aumentar a imagem, aí vocês visualizarem com mais profundidade. Aí aqui, por exemplo, como é a garrafa PET, né? Quem for usar a garrafa PET, o corte que tem que fazer, o formato direitinho para fazer o plantio. Né? O vaso eu coloquei esse, mas vocês podem usar de diferentes materiais. De madeira, eu nem coloquei aqui o de madeira, eu vou pegar o de madeira que a gente fez lá do IF, colocar aqui, né? Mas aquele do IF é maiorzinho um pouquinho, né? Aí, de repente, página, ou vocês mesmos têm uma habilidade, né? Faz aí de madeira, por exemplo. Então, tem que ter esse material aí, né? Pode ser de diferentes materiais, pode ser pintadinho. Vocês podem olhar na internet lá, a das garrafas PET vai aparecer, assim, ideias bem legal que vocês podem pegar o vaso, pendurar numa parede, fazer lá um localzinho. Pesquisem lá que vocês vão ver diferentes opções. Aí a gente vai precisar também do regador ou de um borrifador. Eu coloquei aqui o regador, digamos, tradicional, mas tem um regador costal, que a gente pode estar também usando. Que aí o costal é aquele regador maior, né? Para a gente usar em hortas maiores, né? Mas a gente vai precisar de um borrifadorzinho, igual esse modelo aí, para a gente estar usando, né? Porque a gente não pode pegar lá e colocar água de qualquer jeito lá na muda, na plantinha, porque senão vai morrer. Eu pego uma panela lá e vaso lá e eu estou com um risco de matar aquele cultivo, aquela muda, né? Então, o ideal é ter um regadorzinho, um borrifador, né? Às vezes a gente tem em casa, né? Tem que tomar cuidado para não usar aquele material que está já com resíduo de algum produto. Eu vou buscar a imagem aqui do regador costal e colocar aqui, tá? Só para vocês terem uma noção aí, se caso vocês precisem aí para um cultivo aí de maior porte, tá? Aquilo que eu falei, né? A gente vai usar aí, mostrar para vocês as diferentes possibilidades, tá? Para a gente poder estar aí indo, não só trabalhando em pequeno espaço, mas trabalhando aí os grandes cultivos. Aí logo abaixo aí também a gente tem aí um outro material, tá? Então tá aqui o costal, né? Vocês estão visualizando aí? Eu até trouxe uma imagem aí com na costa aí de uma pessoa, né? Aí tem trator, tem várias coisas aí também, né? Só de forma aí mais para vocês entenderem. Aí vocês vão precisar de uma bandejazinha. Coloquei aqui o modelo, mas pode ser diferente bandeja ou uma caixa qualquer, um recipiente qualquer, para vocês acomodarem, por exemplo, as mudas de vocês, fazerem aí a mistura da terra, do material, né? Para vocês estarem aí se organizando, tá? E aqui tem uma caixa de madeira, às vezes é muito simples de encontrar, às vezes aquelas de fruta, né? Só para a gente acomodar direitinho aí a nossa mudinha, depois a gente faz uma coberturazinha para evitar muito sol e muita chuva. E aí os recipientes, para a gente fazer a nossa mudinha, quem for fazer a mudinha, né? É ideal a gente todos fazer as mudinhas, tá? Justamente para a gente ver como é a dinâmica. Aí eu coloquei aqui uma imagem dos copinhos de café, pode ser aqueles copinhos maior de 150 ml, 160 ml, para a gente fazer a mudinha. Aqui, quem quiser fazer mais específico, mais profissional, pode comprar essa bandeja, né? Que ela pode ser de acrílico, pode ser de isopor, onde a gente coloca as bandejas. Alguns usam aquelas cubas de ovo também para fazer as mudinhas. Aí, de forma profissional, aí vocês podem usar essa bandeja aqui, ó. Aí vocês podem fazer, inclusive, com papel, né? Um
um recipientezinho para fazer a mudinha, quem não conseguir. Aí aqui também, de forma mais profissional, para fazer uma muda, né, de uma frutífera, de uma essência, ou até mesmo, né, do cultivo da hortaliça, você pode usar aqui esse tipo de material que é um tubete, é um tubozinho. Ele é recomendado mais para frutífera, para quem for plantar, digamos, açaí, plantar graviola, plantar, que ele precisa da raiz dele maior, não pode, a raiz não pode sair. Ou um saco, né, de muda. Eu até comprei aqui, é baratinho, aí vem acho que 50, 100, vem esse saquinho aqui com esses furinhos já prontinho, já no comércio. É claro que a gente vai usar material reutilizado, reciclável, né? É o que a gente já tem lá em casa. É só para vocês entenderem que tem essas possibilidades, né? Que tem no mercado, no comércio, essas opções para vocês, quem for produzir muito, né? É claro que quem for produzir em pequeno espaço tem que fazer um certo planejamento, né? Senão vai ter um monte de cultivo lá, um monte de cultura vai estragar. Ok? Aí, tranquilo? Isso daí é só para a gente ter na mente, mas vai depender da criatividade de cada um, né? Para desenvolver. Aqui nós temos um material, né? A gente fez no comércio esse kitzinho, que a gente fala de kit horta, eu tem lá no IF, né? Eu comprei, tá? Esse material aí para a gente usar aí na nossa prática, tá? Mas não é obrigatório ter esse material, tá, gente? Isso daqui é só para vocês entenderem como é que profissionalmente, mesmo sendo em pequeno espaço, a gente tem alguns materiais. Por exemplo, ter aqui uma pazinha, eu coloquei duas aqui, ó. Dois tipos de pá, uma mais larga e uma mais fina. Às vezes você vai abrir um buraquinho lá, uma covinha com essa daqui, que é essa mais fininha, para colocar semente, se não quiser colocar a mão direto, né? A pazinha para transferir, né, o material, adubo, um canto para outro, ou para cavar ou aquela, aquele espaço lá para fazer o plantio ou para organizar alguma coisa. Aí tem um rastelozinho, um ancinho e um garfo, né, ou um sacho, né, por exemplo. Aqui é o rastelozinho, né, a gente fala de ancinho, fala de escarificador, né, a gente dá vários nomes para ele, né? E aqui um sacho, um garfo para a gente fazer um furo, tirar abrir uma cova, né? São materiais aí mais, digamos, profissional. É claro que a nossa experiência, basicamente, a gente não vai precisar disso, né? A gente vai pegar lá a própria garrafa PET que a gente corta, né? Aí fica aquela parte superior, né? A gente pode usar ela como uma pazinha, por exemplo. É só para vocês terem ideia, né? Do material disponível aí para esse tipo de atividade. Não é só para horta, pode ser para jardinagem, para as outras coisas. A gente vai precisar, no caso, para a gente fazer a nossa mudinha, porque a mudinha, a terra tem que ficar muito bem fofinha, digamos assim. Não pode ter pedra, não pode ter resto de graveto, resto de folha, né? Já tem que estar o material bem umidificado mesmo, bem, aquele adubo bem pronto, né? Então, a gente vai precisar de uma peneira, né? Aquela peneira que a gente usa lá na construção civil, né? Tem no comércio, né? Tem várias malhas, né? Mas é uma malha que não seja muito pequenina e nem muito grossa. O ideal é ela ser pequena, que é para a gente fazer, para a gente coar. Mas a nossa experiência, a gente vai usar ou adquirir lá um crivo que a gente não está mais usando, já está meio ruinzinho, mas ainda serve ainda para fazer a coagem. Então a gente vai usar esse crivo aqui que a gente usa na cozinha. Eu estava me batendo por esse nome aí do crivo. Aí a minha esposa me ajudou, que é o crivo, né? Eu estava colocando lá coador de arroz, não sei o quê. Não estava conseguindo. Ah, gente, tranquilo aí, vocês estão acompanhando? Bem caladinho. Ah, vocês estão acompanhando, né? Tudo ok, Sim. professor. Ok? Gente, se vocês tiverem sugestão de algum material, de alguma coisa, vocês coloquem pra gente, tá? Que aí como vocês estão percebendo, eu estou construindo material aqui. Aí, no caso também, é interessante a gente ter uma tesoura de ponta, que é essa tesoura aqui, ó, pretinha, que é essa pontinha. Porque quando a gente fizer as mudinhas, a gente vai colocar várias sementes. A gente não vai ter controle da semente de alface. É muito pequenina. Por isso que é o momento da aula presencial legal, né? Que a gente vai abrir lá, a gente vai mostrar para vocês a sementinha, né? Muito pequenina lá de alface, de salsa. O coentro ele é mais grandinho, né? Então a gente não tem controle, né? A gente vai pegar lá uma pitada, a gente vai colocar lá na covinha, então vai nascer vários alface, por exemplo, vários couve, várias cebolinhas. Aí a gente vai ter que fazer uma podinha lá, né? A gente vai ter que fazer um raleamento, né? A gente vai ralear, a gente vai tirar aquelas mudas mais feinhas,
e deixar só a mais vistosa, né? E a gente vai ter que cortar com uma tesoura, tá? Que ela esteja esterilizada, a gente coloca lá no álcool, né? A gente lava no sabão e vai cortar o excesso. Não é para puxar, porque senão vai comprometer aí aquele torrão, né? O solo que está lá embaixo, né? E aí vai estragar a muda. A gente tem que cortar ela, o mato, né? Aquela planta daninha que a gente não quer, a gente vai cortar com a tesourinha. E foi em grande quantidade, né? Se eu tiver lá uma touceira, né? Aí eu já uso a tesoura de poda. É mais profissional, né? Tesoura de poda, né? Tem uma tesoura maior também, mas eu trouxe só para vocês terem essa ideia aí do material, tá? Aí vamos ter que precisar de luvas, de máscara, né? A gente na aulas práticas, a gente recomenda isso para os alunos, porque, por exemplo, quando a gente for fazer o composto, né? Fazer o preparo do solo, se a gente usar esterco, digamos, de galinha, de aves, de algum outro material, pode ter algum tipo de fungo, né? Então é risco, né? Então a gente recomenda que o aluno use uma luva. Aquela luva cirúrgica, ela é mais baratinha, mas a gente só dá para usar uma vez, né? Mas ela é mais baratinha, mais fácil, né? E a gente recomenda que vocês usem, tá? Aí tem uma mais profissional aqui, que é inclusive o luva de horta, que ela é meio de uma parte de PVC, uma parte de pano, que aí você usa no dia a dia, você lava e você pode estar reutilizando ela, tá? E a máscara, né? Agora, principalmente na questão do Covid. Tá ok? Aí eu não coloquei aqui, eu vou colocar, me esqueci, mas é no caso mais para essa questão do cultivo, seria a bota. Na verdade, eu vou colocar aqui um sapato fechado, porque a gente levava os alunos, a gente pedia para ele vir com um sapato fechado, ou uma bota 7 léguas, que a gente fala, aquelas botas brancas. É que a gente tem que estar lá bem protegido, porque no solo tem formiga, tem alguma coisa que a gente possa estar aí tendo algum contato. Cobra, né? Lá atrás do FPA, onde fazia a experiência, tinha cobra lá, então a gente tem que ter com uma bota, principalmente uma bota 7 léguas, aquela bota branca, né? Ou um sapato, um tênis, um sapato fechado, né? Para a gente se proteger, né? É claro que em casa, basicamente, não vai ser necessário, né? Mas, de repente, vocês podem estar adentrando no quintal, e aí é bom se proteger para a gente não ter risco, né? E também tem aqueles outros tipos de bota aí, mais profissional, né? Isso aí é só para a gente ter uma ideia aí do material de proteção individual, no caso, se vocês forem dar uma palestra, forem falar do cultivo e tudo, vocês têm que estar já bem com os materiais certinho, tá? Para não entrar em contradição, tá? Principalmente usando aí os EPI adequados. Eu vou colocar aqui a foto da bota 7 Lego e outro tipo de bota aqui, tá? Só para a gente ter uma ideia aí do material de segurança que a gente precisa ter, tá? Essa bota de 7 Lego tem de vários modelos, mas o tradicional é o branco, porque ele é o mais barato, tá? Então, é baratinho aí. A gente trabalhava na Emater, aí a gente tinha... Eles mandavam a EPI para a gente, que era essa bota aí pesadona, né? Às vezes a gente nem usava, né? Porque ela é ruim. Então, mas é um material aí que vai ajudar aí na proteção, tá? Então, tá aqui a bota 7 Lego. Tem aquelas outras botas mais bonitinhas, só que ela é mais cara um pouquinho, tá? Só para a gente ter uma ideia aí, né? Para material, certo? Tá, e aqui, gente, embaixo, claro, né? Obviamente a gente vai precisar aí das sementes, né? Eu não coloquei uma muda aqui, mas eu vou buscar aqui, por exemplo, aquela muda do couve, né? Do brotinho, pode ser um broto, né? E aí, mais de forma tradicional, né? A gente trouxe aqui o sachê, né? Que, digamos, é mais fácil de conseguir essa semente, já que ela está no comércio, ela é R$ 1,50, R$ 2. Vocês estão visualizando aqui esse sachê aqui, ó? Dá para vocês verem? Sim. Olha esse sachê aqui, eu comprei lá na Arca de Noé. No caso aqui dessa pimenta de cheiro, que a gente fala pimenta lupita. Aí, nesse caso aqui, como ela é maior, ela tem muita semente aqui, ó. Ela é R$ 6,50.
Mas ela é porque ela tem muito, ela é grande, ó. E aí, se eu comprar aqui uma menorzinha, um sachê menor, aí é R$ 1,50 isso aqui, ó. Tá disponível no comércio, tá? Então, é baratinho, tá? Esse aqui dá para plantar aí para uns 2 hectares, por exemplo. Tá? Então, não precisa comprar esses grandão, né? Que é 6 e pouco. Precisa comprar esse pequenino, tá? Que eu comprei anteontem, esses dias agora, né? Por isso que eu fiz questão de comprar agora, para saber quanto era o preço, né? Para saber onde que eu encontrava, se eu tinha dificuldade. Inclusive, na verdade, foi minha esposa que comprou. Aí foi uma experiência, né? Que ela não entende nada disso, ela sabe pouca coisa, né? Ela que vai me ajudar aqui, inclusive, fazer o cultivo, né? E aí ela comprou de forma tranquila. Foi lá, perguntou lá para o vendedor, ele mostrou, estava lá no mostruário, aí ela comprou. Eu penso que vocês também não vão ter dificuldade. Aí eu não comprei também esse outro formato, que é uma latinha. Essa lata ela é 28, R$ 30. Só que ela vem muita semente, né? Então, é só para te entender, né, que tem essas possibilidades aí no comércio, né? Se for orientar aí algum agricultor, aí vocês vão dizer para ele, não, nós temos aí diversas formas, né? Nós temos aí nesse sachêzinho, nesse pacote aqui de papel, né? A gente fala de sachê. Temos na latinha, temos lá no coentro, no caso, vocês podem pesquisar na internet, vocês vão ver que é um saco maior, né? E aí vocês vejam que a semente aqui do coentro, essa sementinha que eu te mostrei, é aquela não está muito clarinha porque ela está natural, né? Aí a gente compra já no comércio, já ela está meio assim, com essa coloração, porque ela está defensivo, né? Porque aqui não tem, aqui é ruim porque eu não sei quando foi, né? Que ela foi entrada no mercado, eu não sei se ela está na validade, né? Mas aqui no sachêzinho, porque ela tem um saco grande, lá está dando informação. No sachê não, está dando informações básicas, espaçamento, tempo de cultivo, de colheita, né? Tem algumas informações. Então, é interessante aí a gente tá entendendo aí como a gente vai adquirir, tá? Alguma dúvida até aí? Tudo tranquilo? Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Então, vamos dar sequência aqui, tá? Então, eu vou só trazer, eu vou buscar uma imagem aqui do couve maduro, digamos assim. A gente pode colher o couve direto, tirando as folhas, né? E fazendo a replicação dele, né? Aí, digamos assim, a gente tem couve a vida toda. O coentro é a mesma coisa. A gente vai guardando a semente, né? Aí eu não preciso mais estar comprando. Só que se passar do ponto, ficar muito maduro, aí não dá para comer. Ele vai ficar com gosto amargo, ele tem que estar ali, ali no máximo de 40 dias, apto para ser consumido. Se passar desse tempo aí ele já não presta mais. Só vai servir para colher a semente, tá? Estou tentando aqui ver se eu acho um couve maduro com que apareça os brotinhos. Mas aí tem bastante sachê aí de couve, tá? Tá, eu não consigo encontrar agora. Mas a gente vai achar aí e vai deixar aí para vocês. Tá, então, gente, a gente precisa da terra vegetal. Essa terra vegetal que eu estou me referindo é em relação a essa terra que tem lá no quintal. Ou vocês podem comprar ela no comércio. Pessoal, rapidinho, só para me ver aqui o controle do ar, que está muito quente. Tá, encontrei. Então, a gente pode comprar terra vegetal. Eu comprei aqui no comércio a terra. Eu dei R$ 100. Mas não tem necessidade de vocês comprar essa terra, não. Vocês podem usar essa terra que está no quintal. Agora, a terra que está lá no quintal, gente, ela tem que ser uma terra meio assim preta. Não é aquela terra amarela, porque aquela terra amarela ela é muito argilosa. Ou muito arenosa se for só areia. Então, ela não é muito adequada, porque ela não tem nenhum nutriente, ela não tem matéria orgânica, ela não é muito recomendável, não, tá? Se não tiver outro jeito,
tá? E vocês podem tá pedindo. No caso, eu vou pegar aqui do vizinho. Eu comprei aqui para me saber, né? Se tinha no mercado, tem, só que é caro, R$ 6. Aí eu vou pedir para o vizinho aqui para mim, aqui mesmo, próximo à minha residência, aqui próximo do FPA, e ele vai coletar aqui de um terreno que tá assim, tá lá um terreno meio que abandonado, né? Mas tem um dono, né? Já liguei para o dono, ele autorizou eu tirar lá um pouquinho. Tá? Então, a gente não vai precisar de muito. Então, ou se tiver no quintal de vocês pode pegar aquela terra lá no quintal, às vezes ela é meio, ela tá preta, mas ela é muito argilosa, ela tem muita areia, né? Mas se ela ainda tiver um pouquinho de material orgânico, um pouquinho escuro, ela serve, tá? Então, vocês podem estar buscando esse material, que ele é fundamental, é matéria-prima, digamos, né? Tem que ter. E aí a gente vai ter que usar alguns compostos, né? Algum material orgânico, né? Que a gente vai. Eu estou pesquisando aqui também, eu não estou ainda com material. O composto orgânico é aquele que a gente faz na nossa residência. A minha esposa faz, ela tem aqui, ela joga aqui direto nas plantas, que não é o certo, porque a gente ela tem que curtir, né? E para a gente usar como adubo. Mas a gente pode usar também aqui esterco, né? Que é as fezes das aves. Eu já pesquisei aqui, muita gente encontra fácil. O meu vizinho aqui, ele vai arrumar para mim 2 sacos, ele cobrou R$ 8 em cada saco, ele vai buscar lá na propriedade dele, que ele cria galinha. Aí eu consultei alguns alunos dos outros anos, 3 alunos me indicou que consegue facilmente esterco de aves. Esterco de boi também, que é o que eu gosto mais, inclusive, porque o esterco de ave tem um cheiro muito forte, né? Ele libera um gás lá, eu não gosto muito. Eu gosto mais o de gado, porque ele tem um cheiro até não tão ruim, né? Quando ele fica curtido, ele fica um cheiro bem legal. Só que eu estou encontrando muita dificuldade para encontrar aqui o esterco de gado, né? Porque aqui nós não temos muitos agricultores, né? Inclusive, se alguém aí de vocês tem acesso, conhece alguém que tem esterco de gado, me dê um toque, me avise, né? Que eu quero comprar 2 sacos, que eu quero fazer a experiência com esterco de aves, que eu já consegui, né? E com esterco de boi. Além do composto, né? Da compostagem, o resto de fruta, o resto de alimentos, para a gente fazer em casa, né? Por exemplo, a ave, ele vai trazer lá o composto para mim cru, digamos assim, né? O esterco também provavelmente encontrar ele cru, e a compostagem vai estar crua, né? Então ela precisa de um tempo, né? Que seria o curtimento, né? Ou seja, eu não vou poder usar o esterco de aves, ou de boi, ou o resto de fruta direto. Eu tenho que curtir ele, né? Que a gente vai ensinar técnica para vocês, a gente vai mandar uns vídeos, né, para vocês verem como é que a gente desenvolve. Mas não tem segredo. Por exemplo, se eu tenho esterco de boi, eu vou ter que deixar ele mais ou menos uns 30 dias lá no quintal, em algum canto, úmido, né, com água, para ele poder sofrer o processo aí, digamos assim, de mineralização, de transformar em adubo. Assim como o esterco, a ave, o, o resto de material, né? Tem que ficar lá se decompondo, né? Se curtindo. Aí sim eu vou poder usar ele na minha plantação. Tá? Então, eu não vou poder pegar o esterco, o comerciante que vai trazer para mim o esterco, né? De aves, eu não vou poder pegar já e colocar direto, tá? Eu posso até fazer isso, de colocar um pouquinho, né? Para servir como adubo de cobertura, adubação de cobertura. Mas para usar como composto, para misturar lá no meu, junto com a minha terra preta, eu não posso fazer isso, tá? Porque os compostos de esterco e de aves, ele tem muita ureia, ou seja, ele tem muita urina lá do boi, ou urina lá das galinhas, né? Ou o material está muito fresco. Então, esse material, se colocar direto, ele vai queimar a escultura. Assim como o resto de matéria orgânica, né? Ele não vai queimar a cultura. Mas só que, geralmente, vocês já perceberam, né? A batata, a cenoura, ela tem, parece uma toxidez lá, alguma coisa assim, um cheiro forte, um leite, né? Então, aquilo é tóxico para a planta. Então, a gente não pode usar direto, tá? A gente tem que fazer o curtimento. E é o material que a gente vai precisar, né, usar na nossa experiência para a gente poder ter sucesso. Porque esse material, o esterco, a água, o resto de alimentos, ou até mesmo o resto de folha, o resto de vegetal, ele é um nutriente, né, da planta.
Por exemplo, a terra, ela tem nutriente, mas ela é pobre de nutriente. Qual é o nutriente que eu estou me referindo? Ao nitrogênio, ao fósforo, ao potássio, de repente o cálcio, o enxofre, né, que seriam aqueles macronutrientes, né, que são essenciais para a planta. Além, por exemplo, de cloro, de ferro, que são os micronutrientes. Então, nesses compostos aí, ó, nessas fezes, que seja do gado, da ave, ela tem esse nutriente, tá? Então, a planta, para ela se desenvolver, ela precisa desse material, desses nutrientes, né? Por isso que a gente tem que ter aí esse material junto. E aí o adubo mineral, né, que a gente compra no comércio, comprei também, não encontrei dificuldade, tá? Mas eu não incentivo muito, né, vocês usarem o adubo mineral, né? Porque, digamos, a gente vai comprar, imagina o agricultor ele tem às vezes uma propriedade, ele tem lá esterco de gado. Ele fica tão viciado nesse material mineral que ele vem na cidade comprar NPK. Eles não tem essa necessidade, porque ele já tem lá um adubo que tem o mesmo potencial, né, desses minerais. Mas ele não é, digamos, tóxico, ele uma comida para o solo que vai ajudar aí a nutrição da planta. É igual nós, né? O ideal é a gente comer a laranja, comer a tangerina, adquirir, né, esses nutrientes de forma natural, né, para a nossa vida, né? Mas eu tenho quase certeza que todos aqui já tomaram aquela vitamina C, aquela que vem no sachêzinho, né, que vem, né, em cápsula, né, já foi buscar essa fonte, né, de nutriente, às vezes recomendado pelo médico, né, porque o nosso organismo tinha necessidade de ter esse nutriente, né, então é a mesma coisa a planta, né. Então não é para vocês andarem por aí e dizer, eu não vou usar NPK, eu não vou usar adubo químico, não sei o quê. É errôneo falar assim, né? Mas eu sou meio ambiente, sou profissional. Não, é porque tem esses materiais que vai ajudar a planta a se desenvolver, é uma comida. Só que esse material é encontrado no comércio, ele vai gastar um dinheiro, né? Então a gente não recomenda muito o agricultor usar NPK, mas não é para dizer para ele não usar. Se ele quiser usar, pode usar, que é realmente recomendável como um nutriente, né? Então, aqui no caso, tem vários tipos, formulações, né, de nutrientes químicos, né? E a gente vai ter que saber um pouquinho, um basiquinho só, né? Não vai precisar saber muita coisa. Mas, por exemplo, no comércio a gente encontra o chamado NPK. Lembre-se lá da fórmula da química, né? O N é o nitrogênio, é o mais fácil, né? O P, o P qual é? O P lá na nossa tabela periódica é o fósforo, né? E o K é o potássio. Aí vocês percebam aí, ó, que está em formato de grânulo, ou seja, de uma. Como é que eu digo assim? A gente fala grânulo é que é um é tipo um material, né? Um material sólido, né? Só que ele é arredondado, né? É como se fosse uma esfera, digamos assim, né? A gente fala grânulo. Aí, porque pode estar em líquido, né? Ou pode estar em forma de rocha. Aí, nesse caso, que é grânulo. Aí vocês percebem que o nitrogênio, que ele está representado principalmente na ureia, ele é branquinho. Eu tenho aqui também, eu só não comprei, eu comprei a ureia, só que a minha ureia, ela tá velhinha, ela tá misturada, né? Ela não tá bem branquinha. É o grânulozinho, ureia. Vocês estão vendo que esses aqui que eu estou mostrando? Sim. Então, a ureia, né? Ela tá bem branquinha, só que ela já tá muito velha, ficou lá, né? Mas não tem problema, né? Porque ela é um nitrogênio, um mineral, né? Ela representa o nitrogênio. O nitrogênio, ele é o principal nutriente da planta. Aí nós temos o fósforo, né? Ó, o fósforo já é mais escurinho, ó, muito fácil, R$ 4 o quilo. E o potássio. Só, gente, que é assim, eu estou falando fósforo, potássio, né? A fórmula química dele não é essa. Por exemplo, ele tá, se fosse só o potássio, ele era meio que uma rocha só. Ou ele era gás. Não dá para a gente encontrar ele nesse formato. Então, ele tem um outro material. No caso aqui, o potássio,
ele é o KCl. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês, potássio, o nome dele é... eu quero potássio. O certo é... eu falar no começo é que potássio. Mas o certo dele, a fórmula química, é o K, que é de potássio, e Cl, que é de cloro. Então, isso aqui é KCl. Tem cloro aqui, ó. O fósforo, ele é junto com o oxigênio. Ou seja, esse fósforo que eu tenho aqui, ele é, digamos, um fosfatado. Geralmente, se você for comprar fósforo, não sei o que é fósforo, é o fosfatado. Por quê? Porque ele é junto com dois fósforos P2, né? O5, né? O P2O5 é o fosfato que é o que representa aí o fósforo. O nitrogênio é a ureia, só que a ureia, ela não é 100% de nitrogênio, ela tem água, né? Geralmente ela tem aí 60% do nitrogênio mesmo, né? Que seria a ureia. O resto é água e outras coisas, tá certo? Tem outras formulações aí, como super simples, DAP, e tem outras formulações que o comércio faz. Aí, gente, quando eu for no comércio e quero comprar o NPK já é mistura. Olha, bem aqui nesse saco, tá misturado aqui os três, ó, NPK. Só que vem outras coisas também, né? Vem cloro, vem outro material, né? A gente fala de formulação, tá? Que aí, no caso, o K só, esse KCl, ele não tem aqui no Brasil. O Brasil exporta aí o KCl para de fora e faz, por exemplo, a mistura aqui, que a gente fala de super simples, de DAP, de MAP, ou do NPK com várias formulações. No caso, esse que eu comprei aqui, ele é misturado 10, 10, 10. Ou seja, 10 de nitrogênio, 10 de fósforo, 10 de potássio. Vou falar melhor disso numa outra aula específica, eu estou só adiantando, né? Porque eu vou mostrar para vocês o preparo do solo. Então, eu estou falando 10, 10, 10 em relação a 100 quilos, né? Então, se eu tiver 100 quilos de uma formulação para 100 quilos de NPK, eu vou colocar 10% de nitrogênio, 10% de fósforo e 10% de potássio. Aí eu tenho a minha formulação 10, 10, 10. Aí se eu tiver 8, 10, 20, aí tem várias formulações. Ok? Até aí tudo bem? A gente está encerrando aqui os materiais. Olha só que não é tão simples, né, gente? Aí aqui, gente, a gente tem um material também muito importante, porque os nossos solos aqui no Brasil, e o solo orgânico, ele é considerado ácido. Ou seja, o pH dele é, digamos, abaixo de 7. Digamos, o solo deve estar em torno aí de 4, 5, o pH ou até 3, né? Digamos, do composto. Então, ele está alto. A gente precisa diminuir, ou seja, aumentar esse pH para chegar mais próximo de 7, né? Aí no mercado, né, tem o que a gente fala de calcário. Eu não coloquei aqui, né, o duro, né? O calcário, ele tem essa função aí de reduzir a acidez aí do solo, né? É claro que ele não só reduz, né? Ele também é adubo, porque ele tem magnésio, ele tem cálcio, né? Na sua composição, né? Basicamente, o calcário, né? Ele tem calcário com muito cálcio, que o pessoal falava de calcítico, né? Que ele é o branquinho. Ou muito magnésio, que é o calcítico, que aí ele é mais escurinho, né? Vocês podem... Aqui no comércio eu já vi só o branquinho, eu comprei esse branquinho, que é o mais recomendável, né? Inclusive porque o cálcio ele tem esse poder maior de fazer a correção. Então eu comprei também aqui o nosso calcário, que eu tenho aqui baratinho, R$ 4, R$ 3, não me lembro quanto foi. A minha esposa até me deu aqui a notinha, não sei onde ela deixou. Porque tá uma bagunça já a minha mesa. Mas é bem baratinho, né? E vocês vão ver que eu fiz a medição aqui, é muito simples. E também aqui, durante o processo do trato cultural, nós temos aqui fertilizantes naturais, que é para dar um adubo melhor lá na planta, né? A gente pode usar esse adubo natural já no início do plantio ou durante o desenvolvimento dela. E também o defensivo natural, né? Para matar algum material, algum inseto, algum fungo, podridão, outras doenças e fungos e bactérias
e doenças e pragas, né, que dá lá na cultura, né? Então a gente vai usar principalmente os fertilizantes, os defensivos, orgânico, tá? A ideia é usar orgânico, mas tem também no mercado os sintéticos, podemos dizer assim, né, disponíveis aí. Só que os sintéticos eles só são recomendados pelo agrônomo ou pelo engenheiro florestal. Claro que no comércio tem aí de forma aleatória, né? Só que a gente não vai recomendar o agricultor, a gente vai recomendar ele, tá dando doença, então vai procurar um profissional, vai procurar a Emater, para ele recomendar o remédio exato. A gente vai recomendar só defensivos naturais, ou orgânicos, ok? A gente ouve esse termo, naturais, orgânicos, todo o tempo, né? Por isso que eu coloquei os dois aqui para facilitar. Tá? Então, eu vou mandar esse material para vocês, tá? Vocês terem uma ideia do que vocês precisam. Se vocês quiserem que eu insira algo que eu esqueci aqui, gente, fique à vontade, me ajudem aí, tá? Para a gente deixar o material bem redondinho aí para vocês e para os nossos futuros colegas aí, né? Tranquilo, gente? Alguma dúvida até aqui? Professor, eu tenho uma dúvida sim. Hoje não. Eu estava vendo que o senhor estava mostrando aí esses minérios, também esse corretivo de pH. Se caso a gente conseguir o adubo em questão assim de fezes de animais, não há necessidade da gente precisar comprar esses outros? Não, não é preciso. Tá? Então, você pode usar, por exemplo, a terra vegetal e o adubo, esterco de ave ou de galinha. Já está ótimo. Tá? Eu vou dar uma receita para vocês aqui do solo, mas é tipo assim, de forma completa. Né? Mas se vocês usarem apenas a terra e o esterco de boi ou de ave, já está bom. Já, por exemplo, já chega a um bom resultado. Mas eu vou mandar o certinho, tudo bonitinho, né? Para vocês saberem que é preciso corrigir o pH e, e é preciso aqueles nutrientes suficientes, né, para a planta realmente desenvolver, para ela ter aqueles 17 nutrientes essenciais, né, que eu coloquei lá na primeira aula, né? Que seria os nutrientes advindo da água e do ar e o do solo, né, que tem que ter lá no solo, né? Então, eu vou trazer digamos, o certinho, tá? Mas vocês podem fazer esse composto aí apenas com esses dois ingredientes. Na hora que vocês forem dar alguma orientação, falar alguma coisa, vocês vão dizer o que é preciso. No entanto, vocês vão fazer, olha, vocês podem fazer só esses dois. Você não vai deixar de plantar, né, de cultivar lá o seu processo por não ter, digamos, calcário. Professor, que bom Oi, então que o senhor pode simplificar para a gente com só esses dois ingredientes. Senão eu ia certo. precisar de um auxílio para comprar tudo isso. Não, eu comprei tudo, gente. Não precisa tão caro, não. Porque vocês vão ver que é só um pouquinho que a gente precisa. Só que o comércio só vende de quilo, né? Se o grupo comprar 100 gramas já está suficiente. É bem pouquinho. Porque justamente a gente não vai usar em grande espaço, né? A gente vai usar em pequeno espaço, que eu vou mostrar para vocês, aí vocês claro, quem tiver um vaso maior, ele vai ter que precisar de mais ou de menos, né? Mas vocês vão ver que vocês vão usar pouquinho. Se colocar na ponta da caneta, é muito baratinho. Vocês vão comprar 1 quilo por exemplo, de NPK e vão usar o ano todo, se for, no caso, usar um pequeno espaço. Vamos dizer, 10 vasos. Eu vou usar 1 quilo o ano todo. É baratinho, né? Talvez, às vezes, até compensado usar se vocês fizerem uma conta lá, a gente que mora na cidade, né? A gente vai ver que compensa melhor comprar o químico do que de comprar, por exemplo, o esterco de aves ou de gado. Porque aqui eles estão vendendo, o vizinho vai vender a 6, não, a R$ 8 um saco. A gente vê que a gente não vai usar muito, né? Porque aquilo vai sendo consumido, vai perdendo nutriente, não tem que estar repondo. E a mesma coisa o nutriente aí, ele é bem baratinho. Vocês vão ver que vai ser tranquilo. Como falei, eu estou falando de forma geral, de forma técnica, né? Aqueles materiais, né? Preciso ter todos. Eu posso usar uma colher lá de casa, aquela pá que a gente usa de lixo, né? Para fazer. Então, eu vou usar uma vasilha qualquer, né? A gente está apresentando bonitinho, porque a gente sabe que a gente está. Vamos ser profissionais, técnicos, né? Então, eu tenho que ter o instrumento certinho. Aí, claro, né? No dia a dia, a gente, nem os agricultores que já são profissionais aí não usam, né? Mas
de forma técnica, né? É interessante de saber, tá bom? Mais Professor, alguma? Oi. Fala. ressaltando a sua fala, que teve uma hora que o senhor disse que o senhor comprou as frutas e os vegetais que estão aí na sua casa. Eu gostaria muito que o senhor mostrasse a pimenta ouro, porque eu fui procurar aqui perto da minha localidade, e aí que eu encontrei, eu fui falar com o vendedor, ele falou que nem existe essa pimenta, acredita? Só que eu Mas achei semelhante com uma amarelinha lá, só que eu não tenho certeza se for esse. porque às vezes porque muitas pessoas não sabem o nome técnico, né? Às vezes aqui o pessoal dá, por exemplo, essa pimenta de cheiro, né? Tem outros nomes, né? Então por isso é importante saber o nome técnico certinho, né? A gente pode até pesquisar na internet nome científico, né? Porque às vezes cada localidade, às vezes o agricultor ele usa o dia a dia, né? Às vezes vão dando aquele nome e vai ficando. Mas tá aqui, ó. Não sei se tu consegue visualizar aqui, ó. No caso aqui, ela tá até pimenta de cheiro, né? Mas a gente pode encontrar ela como pimenta ouro também. Eu já comprei alguns sachê também. E essa daqui, ela tá pimenta de cheiro. Mas é essa pimenta aqui, ó. Porque eu tenho Professor? vários lá no IFPA e ela tá com pimenta ouro, né? Estão visualizando aí? Você tá? Não, professor, tá dando muito reflexo. Opa, deixa eu ver se eu melhoro aqui. Porque eu Agora tô sim. Deu para ver direitinho? É de quitanda. Professor, sendo assim, eu posso comprar de quitanda e abrir e pegar a semente de lá de dentro? Pode, perfeito. Tá ótimo. Você fala de quitanda, é? Isso, quitanda. Porque tem essa aqui, ó. Porque não tem de semente. Eu não encontrei ainda de semente. Tá. Mas essa, como eu falei, né? Eu comprei agora recente aqui no mercado, né? Comprei esses dias, né? Por isso que eu tenho a verdinha já ainda, né? Deu para visualizar, né? É importante, gente, porque, Eu por sim. exemplo, tem uma outra equipe que vai plantar essa aqui, ó. Vocês estão vendo? Que é a lupita e também é conhecida como pimenta de cheiro também. Essa daí eu encontrei, em semente aí, como o senhor está mostrando. É como eu falei, vocês podem comprar sachê e o ideal é vocês terem a semente do vizinho, né? Pega a semente daquele fruto ou daquela coisa, a semente bem madura, né? Já tem que estar bem amarelinho, né? Mas vocês podem usar tranquilo, tá, gente? Não tem problema nenhum. Aquilo que eu falei, tente registrar foto, né? Porque. E professor, Oi. segundo a questão de adubo, eu vi você comentando que poderia ser de boi, né, de gado, e também de ave, no caso galinha ou galo, também Aves poderia? galinha, ave, de ave geral. Aí geralmente é de galinha, né? De galinha caipira, de galinha mesmo. Até que, enfim, a galinha da minha mãe vai servir pra alguma coisa. Até pra mim É quitar. porque, porque às vezes a E gente comer minhas perde aquilo, plantinhas de né? lá. Isso, às vezes E a gente perde. lá em casa eu tive que fazer, tipo, elas comiam todo dia minhas plantas, até meus cactos. Elas nem comem cacto, mas elas só mexiam com meus cactos. Aí eu tive que Né? fazer Galinha é tipo, complicado, uma ela come tudo. correzinha com aqueles forros verdes, sabe? Aí tive que fazer tudo Uhum, um manuseio lá. certo, então já vai dar um uso, né? Porque às vezes tem um material e às vezes a gente nem se liga, né? E aí agora vocês podem usar. Às vezes, gente, a gente está usando a técnica correta aqui, né? Mas vocês podem pegar um pouquinho dessas fezes, um pouquinho, um punhado, né? E colocar na beira do vaso. Já está suficiente, né? Mas para a gente usar ela como um substrato, né, junto com adubo, a gente precisa curtir, tá? Mas se você quiser fazer uma adubação de cobertura, que a gente fala, né? Colocar em cima lá, a gente pode colocar um pouquinho, assim, sem precisar estar curtido. Vai dar um desenvolvimento bem legal na planta. Seja planta ornamental, o que for, vai dar uma melhorada bem legal. Tá, então, mais alguma coisa? Fique à vontade, tá, gente? Agora, vão anotando dúvidas, vão perguntando, não tem problema. Eu vou mostrar para vocês aqui, só para a gente adiantar o horário. Oi. É porque eu queria fazer um vaso de garrafa, sabe? Uhum. Aí só que tinha amaciante dentro. Aí tem alguma forma de tirar esses resíduos só lavando pro sai. Aí, aquele chamado tríplice lavagem, né? Tu lava 3 vezes. Lava a primeira, deixa um pouquinho de molho. Pode ser no outro dia de novo, tu dá uma outra lavada de novo. E tá pronto, tá rápido, ele já tira o resíduo. Mas Tá? com Então, sabão ou com água? só com água mesmo, porque tu fala que ele é de detergente, né? É de amaciante, é. É só com água, não tem problema. Aí Tá se bom. fosse, se tivesse óleo, né? Aí já ia precisar, né? Segredo de cozinha.
Se a gente passar um pouco de vinagre, a gente tira tudo o cheiro. Tu lava essas 3 ou 2 vezes, aí tu passa um pouco de vinagre no fundo, vai ver, vai sair o cheiro. Geralmente, sim, de vasilha, esse cheiro de café ou as coisas assim, sai tudo o cheiro. Isso, perfeito. Obrigado aí, gente. Fica à vontade e soma aí, né, gente? Realmente tem várias técnicas. Quem trabalha na cozinha mais entende melhor, às vezes, né? Mas pode usar, sim, esse daí que a colega colocou, sim, tá? Bem recomendado, né? Inclusive, gente, é recomendado para a gente, né, nessa experiência, usar material reutilizado, tá? É claro, quem quiser usar um vaso mais elaborado, é legal também, porque fica bonitinho, fica com uma ornamentação, né? Mas a ideia aqui é usar materiais que vai para o lixo, né? E a gente vai dar um uso para ele, né? De forma aí por bastante tempo, né? Para a gente não estar encaminhando para o lixo. Então é bem-vindo, sim, esses materiais aí que vocês possam reutilizar, tá? Professor, Oi. que dia para entregar essa atividade? A experiência, a gente vai fazer até o final do módulo, até em agosto, para lá. O que vocês vão ter que entregar agora vai ser aquele folder com a parte teórica. O que é o alface, como é que planta, todo esse detalhe aí. Que vocês vão ter que entregar até o próximo sábado, tá? Ah, A entendi. experiência a gente vai desenvolvendo. Por exemplo, eu vou dar um tempo para vocês conseguirem o material que eu vou dizer hoje, tá? Aí, para a semana, a gente vai começar a fazer o composto, vamos começar já a fazer algum plantio direto, preparar alguma muda. Tá? Aí eu vou dando a sequência, tá? Então, hoje a gente vai ver, já viu o material, vocês já vão arrecadar o material, já vão deixar lá disponível. E aí, assim como o solo também, né? Aí tal dia a gente vai, olha, vocês vão realizar a prática tal dia. Mas vão registrando, né? E a gente vai dar tempo, vai ter tempo. Se for o caso, né, se a gente conseguir, por exemplo, depois da disciplina, de estar desenvolvendo isso, estar socializando a experiência, a gente pode fazer. Se você não tiver muito atolado na disciplina, a gente pode marcar um dia aí, olha, eu já consegui preparar meu composto, já consegui plantar, já começou a nascer as primeiras folhinhas, então tem como a gente socializar uma experiência rapidinho aqui, no momento, né, a gente socializa. Porque a gente sabe, né, que não vai ser da hora para a outra que a cultura vai crescer, que a gente vai colher, né? A gente vai ter que ter um tempinho. E aí a gente foi contemplado, né, com o tempo, né, para outro módulo, vai ter as férias. Aí a gente vai ter todo esse tempinho aí, tá? Tranquilo, pessoal? É que eu tava pensando, né, da compostagem, 30 dias, foi com essa matéria tem 2 semanas. Pois é, isso que a gente. Por isso que provavelmente a gente socializar somente para agosto. Só que, no caso, se você já conseguir algum material, já com algum material curtido, alguma coisa, a gente já antecipa, tá bom? Então, vamos lá aqui para o nosso formulação do solo. O material já está tranquilo, né? Eu já sei mais ou menos. Agora, como é que eu vou fazer o solo? Materiais que eu preciso para o solo. Eu vou mandar para vocês um vídeo da Embrapa, né? Que ela vai estar explicando lá como é que faz o preparo do solo, né? Que faz a mistura. Na verdade, não tem segredo. Como é que coloca lá no vaso, como é que faz lá o plantio, como é que faz lá as diferentes técnicas, né, de plantio, né? Se eu vou fazer por estaquia, por broto, plantio direto, né? A gente vai mostrar alguns videozinhos para vocês. A ideia era eu fazer tudinho, né? Só que eu não sei se eu vou conseguir estar fazendo tudo com um tempo tão hábil para apresentar para vocês, né? A gente vai fazer dentro que a gente conseguir aqui o solo, eu estou reunindo o material aqui para me explicar, mas não tem segredo nenhum, é muito simples. Eu tenho que entender o material, né, que eu preciso estar misturando, tá? Então, aqui, preparo do solo para cultivos em pequenos espaços. Esse material aqui eu peguei da Embrapa, né? Eu tenho aí, inclusive, os manuais de horta em pequeno espaço, eu vou separar e mandar para vocês, tá? Aí vocês vai estar explicando lá várias coisas, né? E aí a gente vai somando esse conhecimento, tá? Nos momentos práticos de vocês. Eu estou considerando aí cultivo de pequeno espaço, tá? Mas sempre eu estou dando uma ênfase para aquela questão comercial, né? Para aquela coisa maior, né? Que aí a gente sabendo a ideia menor, a gente vai entender já a macro, né? Digamos assim. Então, aí eu já considerei que vocês já selecionaram o recipiente, vocês já estudaram lá, entre aspas, né? Vocês vão estudar ainda, né? A escultura que vocês vão plantar.
e qual material que vocês vão precisar aí para vocês realizar a experiência, né? E agora a gente vai preparar o principal material, né? O principal produto, né? O substrato, o solo, né? Que a gente vai usar no nosso plantio. A gente já escolheu a semente, está tudo certinho lá, né? Aí aqui só tem uma ênfase, né? Que o material da Embrapa dá em relação aos plantios comercial, ou seja, aqueles plantios em que o agricultor planta ou o empresário planta para vender, né? Ele planta em grande escala, né? Aí, nesse caso, quando é em grande escala, para não, digamos, comprometer a viabilidade lá da horta, do agricultor, né, que ele vai plantar muito, é necessário fazer uma coleta de solo. Vai coletar o solo e vai mandar para o laboratório. Aí o laboratório vai mandar de volta dizendo qual é o material necessário. Você precisa corrigir o solo, qual é o adubo certo, a quantidade, já tudo recomendado, já tudo certinho. Tá? Então, nesse caso, como a gente vai trabalhar em pequeno espaço, a gente não vai fazer análise do solo, não compensa, né? Porque, por exemplo, uma análise de solo, ela gira em torno aí de 70 a 120 reais. Aí não compensa pagar 120 reais para mim ter uma análise de solo para botar no vasinho, né? Então, a Embrapa fez algumas sugestões, digamos assim, né? Ela, com a experiência que a Embrapa tem, né? Ela fez alguns parâmetros aí para te usar algum material aí para amenizar, né? Que já, segundo a experiência deles, foi possível fazer os cultivos. Entenderam? A gente ainda vai apresentar para vocês como é que faz a coleta do solo, tá? Essas seriam as práticas que a gente ia fazer, né? Só que não vai ser possível, mas eu vou dizer para vocês como é que faz, vou mandar um folder, né? Como é que a gente faz a coleta do solo, mas não tem mistério nenhum, né? Só tem algumas técnicas bem basiconas que aí a gente tem que coletar e mandar para o laboratório, né? Tem que coletar certinho também, senão o resultado não vai dar certinho. A gente pode ensinar o agricultor a fazer a coleta, né? Então você vai ter que aprender também esse ponto, tá? Aí também, de repente, eu mostro para vocês como a gente faz a leitura básica aí dos nutrientes. E geralmente os laboratórios já mandam a recomendação. Ah, vai precisar de tantos quilos de ureia, tantos quilos de NPK, de super simples, não sei o quê, ele vai lá dizendo. Então a gente não se preocupa muito em fazer a formulação, né? Já que já vem pronto no laboratório. Até porque também essa formulação, ela já é uma obrigação do químico, do engenheiro agrônomo, né? A gente só vai pegar já pronto e orientar o agricultor. Tá ok? Então aqui, gente, os materiais que a gente vai basicamente usar aqui para a gente fazer aí a nossa pequena experiência. Aí eu peguei lá a recomendação da Embrapa, que ela já dá em diferentes recipientes, né? Aí, por exemplo, nós temos aqui recipiente de 40 litros, de 30, 20, 10, 5 litros, que é o mínimo, né? Porque geralmente esse vaso aqui, onde eu vou plantar meu coentro, eu acho que tem 1,5 litro, mais ou menos, ou 1 litro. A garrafa PET, basicamente, você vai usar 1,5 ou 1 litro, né, de material, né? Mas aí, para arredondar, aí, a gente tem aqui o nosso recipiente mínimo 5 litros, tá? Para a gente fazer a mistura e colocar aí no vasinho. Então, aí tem as sugestões aqui, ó. No caso aqui, se for um espaço de 50 litros, que já é uma quantidade maior, né? Se eu pensar na garrafa PET, garrafa PET não, aquela garrafa de água, né, de 20 litros, né, que a gente tem mais na mente, aquele carote, né? Então lá tem 20 litros. Ou aquele balde, né, que vem de tinta, né, que a gente faz composto, né? Tem 18, 20 litros aquele balde. Então, se eu precisar de 50 litros, eu vou precisar de 2,5 baldes desse, né? Aí eu teria 50 litros, que seria 50 litros de terra. Aí, nesse caso, eu precisaria de 100 gramas de calcário. Vou já mostrar para vocês aqui algumas pesagens que eu fiz aqui. E do adubo orgânico, né? Por exemplo, se eu pegar aves, eu vou precisar de 17 litros. E se eu for usar esterco de boi, eu vou precisar de 34 litros. Ok? Aí eu posso incorporar também NPK, 200 gramas, ó. E aí eu tenho meu material já separado para me fazer a minha compostagem. Não preciso. Aí, mas eu não tenho. Eu não tenho esterco. Então a gente vai colocar só
terra com, digamos, com NPK. Eu tenho esterco, então eu uso só os dois, tá? Mas não é recomendado usar só dois, né? A gente tem que ter, no mínimo, calcário aí para ele corrigir o pH, né? Porque o material orgânico, o pH é ácido, é alto, né? É baixo, na verdade, desculpa. A gente precisa do corretivo para, digamos, aumentar esse pH mais próximo de 7, né? Que aí ele vai ficar mais próximo de neutro. Aí o calcário é muito fácil, muito simples, qualquer casa agropecuária tem, né? Então você não tem problema nenhum de conseguir o calcário. Talvez vocês tenham dificuldade de conseguir, digamos, esterco, né? Que aí é mais difícil. O NPK também é muito fácil ter. Mas se eu não tiver o esterco e o NPK, só faço com terra lá do quintal mesmo, tá? Aí a gente sabe que aí não vai ser, digamos, garantia de ele crescer, de ele vingar, de ele ficar vistoso, de ele dar um fruto bonitinho, né? Mas a gente, não, a gente tenta fazer a experiência, né, com o que a gente tiver, tá bom? Então, aí, pegando, separando o material, né? Eu tenho lá terra, eu tenho lá meu calcário, eu tenho lá meu esterco já curtido, tá? Esse esterco, depois de 30 dias, ele tá bom, já curtido. Então, eu estou comprando agora duas sacas de aves, eu vou colocar aqui numa jardineira que eu tenho, eu vou deixar ele lá fora, que chove bem aqui, né? Aí eu deixo lá e chove, aí há 2, 3 dias eu dou uma mexida, né? Uma revirada, né? E aí ele fica lá no tempo curtindo, normalmente, não precisa de técnica, né? A ave, o esterco é a mesma coisa. Se eu fizer uma compostagem misturando com. Que eu posso até misturar com o resto de grama, de folha, também é bom, eu vou revirando, tá? É bom colocar folha, grama, porque vai esquentar, né? Esse composto, aí quando esquenta, mata algum fungo, né? Alguma doença, de repente. Aí eu misturo e aí se eu tiver já com o esterco curtido, eu faço a mistura, eu deixo lá uns 2 dias, ou às vezes no próprio dia mesmo, eu já faço o meu plantio. Ok? Então eu vou misturar todos os ingredientes, né? Eu vou pegar ele, por exemplo, aí vocês vão precisar daquela bacia, aquela versão que te usa em casa, né? Aqui eu peguei da minha filha, ainda tem outra que eu peguei da minha esposa também. Eu estou emprestando deles. Aí eu coloco todo aqui o material, faço a mistura, mexo bem, porque tem que ficar bem homogêneo, tiro o resto de pedra, de graveto, né? Deixo ele bem homogêneo aqui, aí depois eu pego e coloco no vaso, um vasinho menor, a mistura. E aí eu vou fazer o meu cultivo. Tentem deixar, aí, claro, depois que mistura, coloquem água, que a água vai fazer que a reação aconteça, né? Tem que estar sempre úmido, tá? Eu recomendo que vocês façam essa mistura e deixem pelo menos ali uns 5 dias, até ficar bem incorporado, e aí vocês colocam no vaso, e aí depois vocês fazem o plantio aí do cultivo de vocês, tá? Então, olha só, gente, aqui de forma, digamos, técnica, né? De forma profissional, a gente vai usar, digamos, todos os materiais. Vamos usar a terra vegetal, vamos usar o calcário, o adubo, a gente usa um ou outro, ou usa adubo de esterco de galinha, ou adubo de boi, tá? Aí tem aqui, no caso, a quantidade de adubo de galinha, ou se for usar adubo de boi. Aí vamos usar. Aí eu coloquei aqui caroço de açaí. O caroço de açaí não é tão recomendável, mas é o que o pessoal usa muito aqui, porque ele não tem todos os nutrientes. Mas é um material, só que a gente vai aumentar a quantidade. Eu até coloquei aqui uma quantidade até baixa, mas é melhor a gente aumentar. E adubo mineral, né, que tem várias formulações, né? Nós temos aqui 10, 14, 8, 4, 30, 16. O que é isso? Aqui é 10 ou é 1? Aqui tá errado, não é 10 aqui não, aqui é 4, tá? Então, olha só, é 4 porções de nitrogênio, 18 de fósforo e 8 de potássio. Ó. Esse outro que é mais forte, né? Mas pode ser um dos dois, tá? Aí como esse aqui é mais fraquinho, eu vou colocar mais, tá? Em relação ao outro. Aí eu posso colocar outros materiais, como mamona, como ureia, né? Para melhorar aí o meu composto. Mas aí, digamos,
se atentem mais com esses materiais aqui inicial, tá? Vamos ver, então, aqui uma formulação para 40 litros. Alguém deve perguntar, não, professor, mas eu não tenho balança em casa, como é que eu vou saber? O litro, eu já tenho, é mais fácil eu saber, né? Por exemplo, eu vou pegar, se eu tiver lá uma garrafa um carote de água, daqueles de 20 litros, eu já sei que lá tem 20 litros. Se eu tiver aqueles baldes, né, brancos, às vezes que vem de tinta, lá tem lá a quantidade de litros, às vezes é 18, é 20 litros. Então, eu tenho como saber a medição do meu litro. E se caso eu não saber, eu pego uma garrafa PET, lá tem 2 litros, né? Então, lá eu vou medindo. 2, até chegar, digamos, 40 ou até chegar a 5. Ok? Então, o litro não vai ser muito difícil a gente fazer a medição da terra vegetal. Ok? Eu estou colocando em litro. Tendo em vista que o agricultor, às vezes, não tem balança, não tem como pesar, né? Aí o calcário é em grama. No caso aqui, ó, se eu considerar aqui 40 litros, eu vou usar essas duas formulações para a gente explicar, tá? A de 40 e a de 5. Só para a gente ter essa. Aí as outras fica com vocês. Esses valores aqui, ó, eles foram feitos a partir da regra de 3 aqui, dessa daqui, ó, de 50 litros. Só que eu arredondei, tá? Alguns termos aqui. Às vezes dava 6,4, aí eu arredondei para 7. Eu arredondei aqui para facilitar aí a nossa leitura. Então, aqui, se eu pensar aqui na terra, eu vou colocar para um recipiente de 40 litros, né? Eu vou precisar de 80 gramas de calcário. Mas como é que eu vou medir 80 gramas de calcário? Olha só, eu medi aqui, ó. 80 gramas, eu usei aqui a balança da minha filha, que ela tem aqui, né, de alimento, né? Balança. Vocês estão vendo? A balança? Aí ela comprou na internet R$ 40 esse balancinho aqui. Mas no caso, eu não tenho balança em casa, eu medi aqui, ó. Olha só aqui, gente. 80 gramas, a quantidade que deu aí no copinho. Vocês podem pegar o copinho e colocar 2 dedos lá de calcário. Aí eu tenho a minha quantidade certinha aí para ir para 80 gramas. Olha só, 1 quilo de calcário, vocês vão usar aí muito tempo. Por muitas vezes. Né? Eu estava aqui com o meu calcário, quem pesou para mim foi a minha filha, e ela deixou o saquinho no calcário. Tá? Mas é um pouquinho. Estão vendo aí o copinho? Professor, esse calcário que o senhor está falando são pedras? Não, ele é um pozinho. Ele é um pozinho. É um pó. Tá? Tem que ser pozinho, tá? Porque às vezes se encontra em pedra, né? Dolomítico tem pedra, mas ele tem que ser o pó. Ele não pode ser a pedra, tá? Porque a pedra, ela não tem como... Ela pode até fazer o efeito, mas ela vai ser muito longa. Então tem que ser o pó, porque o pó, a rocha já é moída. Isso aqui é um produto natural. Isso aqui é uma rocha que é moída e ela é disponível aí no mercado. A gente encontra muito fácil isso, 1 quilo. Porque a minha filha, eu não sei onde ela deixou o saquinho. 1 quilo que eu comprei, eu acho que foi R$ 4. Olha só um pouquinho que a gente usa para 40 quilos. Para 40 litros, né? Lembre-se que vai colocar lá de forma de lance, né? Lance, de fazer a mistura tudinho. Aí, no caso, quem for usar, que eu acredito, a maioria de vocês vai usar um recipiente de 5 litros, né? Porque vocês vão precisar de vasos pequenos. Por exemplo, quem for plantar o maxixe, for plantar a berinjela, use o 40 litros, tá? Ou 30 litros, ou até mesmo 20 litros tá bom. Mas a maioria que vai usar as coisinhas vai usar esse vasinho aqui. Esse vasinho aqui, eu acho, eu não medi direitinho, mas deve ter 1 litro, 1,5 litro. Tá? Então, vocês vão precisar os 5 litros. Eu tenho essa vasilha aqui, ó, ela tem 3 litros, aí vocês imaginem lá uma vasilha de 5 litros, tá? Aí eu pego na garrafa PET e meço na garrafa PET. Aí, olha só, gente, aqui no caso, para 5 litros, vocês vão usar 10 gramas. Olha a quantidade, não dá nem para vocês verem, né? É uma colherzinha de chá, digamos assim. Pouquinho só. Pega uma colherzinha lá, uma pitada e misture. Então, não vai precisar. Vocês não vão medir 10 gramas, né? O agricultor não vai. Então, aí vocês vão pegar só um pouquinho, ó, uma colherzinha lá e colocar. Entenderam? Quem tiver lá a sua balançazinha vai medir certinho, vai ficar de boa. Mas olha só, 80 gramas,
que no comércio vende de 1 quilo, que é 3, 4 reais. Então, você vai usar a vida toda. Aí, no caso, se você, o grupo, né, ou até a turma mesmo, se quiserem, compram 1 quilo, acho que dá para todo mundo. Né? Então, não precisa tanta quantidade. Tá? Claro, se não tiver como conseguir, não se preocupe. Não precisa ter, tá? Mas, tecnicamente, é recomendado usar, tá? Aí, o esterco de galinha, no caso, ainda não chegou para mim, né, mas aí vocês usam 14 litros, em 40 litros, usa lá esses 80 gramas e o 14 litros de esterco de galinha. Se caso não tiver de galinha, tem de boi. O de boi é mais difícil encontrar, né? Ainda não encontrei. São 30 litros. Então, é uma quantidade até alta, né? Em relação aí à quantidade, né? E aí, no caso, for aqui para 5 litros, 4 litros, só um pouquinho. Né? Então, não precisa... vocês têm que ter um recipiente, digamos, de 1 litro, de 2 litros, para saber, para pegar essa quantidade. Claro, se passar um pouquinho, meio quilo, um meio litro, não vai ter problema. É como eu estou colocando aqui, né? Ó, só para vocês terem uma ideia, né? Da quantidade de 10 gramas para 5 litros, que é só um pouquinho, e aí, ó, 2 dedinhos num copo, esse copo que tem 150 miligramas de calcário. Então, muito tranquilo de fazer a mistura. Aí, no caso, se for caroço de açaí, essa aqui, gente, é eu que estou imaginando, né? Eu ainda não procurei um artigo. Eu vou até colocar em roxo aqui. Se alguém for usar adubo de caroço de açaí ou de madeira, de alguma coisa, me avisem que eu vou buscar a formulação certinha, tá? Eu vou buscar uns artigos e fazer comparação aí da formulação, tá? Porque realmente aqui eu tô meio que chutando, tá? Lá no IFPA a gente fez a experiência com açaí, as culturas se desenvolveram bem legal. É porque não tinha outro adubo, e o pessoal usa muito aqui de açaí. Ok? Aí, no caso, se você for usar aqui o NPK, aí 4, 14, 8, ou esse 4, 13, 16, né? Que é 4 reais, 3 reais, né? Baratinho. Aí minha filha pesou aqui também. No caso, eu peguei o NPK aqui. Eu não estou aqui separando aqui por produto, digamos, ali pelo nitrogênio, que é a ureia, né, como mostrei para vocês. Eu posso fazer formulação. Eu tenho aqui, eu posso misturar e fazer a minha formulação, digamos, 4, 18, 8, se eu quiser, né? Como eu falei, né? Eu penso 1 quilo. 1 quilo, aí eu vou colocar 4%, né, de nitrogênio, 14% de fósforo e 8% de potássio. Aí eu tenho a minha fórmula separada, mas eu tenho já aqui no comércio, ele já vende já prontinho, né? Então é melhor de comprar pronto. Né? Aí eu peguei, para essa questão de 40 litros, a minha filha pesou aqui 160 gramas, ó, desse copinho cheio. Então eu preciso, aí quando eu vou fazer 40 litros, eu vou pegar um copo cheio, bem cheio mesmo, né? Aí deu 160 gramas, tá? Aí, no caso, ela mediu aqui 20 gramas, né? Que seria, no caso aqui, para 5 litros. Olha só, um pouquinho só. Dá uma colher dessa de sopa, né? Cheia. Aí vocês percebam que é só um pouquinho. Então, não vai ter um custo alto, né? Mas essa recomendação é recomendação técnica, tá? Se vocês não tiverem esse material, vocês podem fazer a experiência de vocês no material que vocês tiverem, não tem problema nenhum. Só que vocês podem imaginar, que pode ser que não faça diferença nenhuma no cultivo, na produtividade, mas se caso não der certo, não der o esperado, é porque faltou algum tipo de nutriente, né? Por exemplo, eu vou só pegar a terra preta e fazer meu cultivo. Pode ser que vingue, pode ser que dê certo, tá? Mas se der errado é porque, de repente, faltou nutriente. Então, a gente vai recomendar o certinho para o agricultor, eu estou recomendando certinho para vocês, mas por diferentes situações, eu não posso ter isso disponível, né? Então, eu vou ter que usar. Geralmente, o agricultor ele não tem calcário, ele pensa que o calcário é muito caro, às vezes ele não sabe onde compra, e aí ele pensa que vai usar muito, e aí ele acaba não usando, e aí às vezes tem um prejuízo. Tem culturas que ela é muito rústica, que ela não precisa de nada, basicamente. Ela cria onde ela cai, lá ela cria. Mas tem culturas que elas são mais exigentes, tá? E no caso, se a gente for trabalhar para comércio,
em grande volume, é melhor de usar os produtos certinho, né? O pessoal usa muito ureia na agricultura, né? Eles fazem lá o preparo do solo, depois eles fazem uma cobertura com ureia, justamente para garantir o nitrogênio, onde ele vai, onde digamos, a alface, o couve já vai ficar mais vistoso, mais verde, né? Então, a função da ureia, quando a gente vê lá uma cultura bem verde mesmo, bem vistosa, bem tenra mesmo, a gente percebe que ela também é adubada, tem nitrogênio principalmente. Aí se ela fica meio amarelada nas bordas, porque está faltando, digamos, potássio ou fósforo, né? Então, os nutrientes, eles são fundamentais aí para você estar usando aí no dia a dia. Tá ok, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, o que a gente tem que fazer? Pegar o material e fazer a mistura, e misturar tudinho, colocar a terra, misturar, ver lá se tem pedra, tudinho, aí depois coloca lá o esterco curtido, mistura bem, depois coloca lá o calcário, mistura bem, coloca lá o NPK, mistura bem, aí rega com água, bastante água, não deixa ficar encharcado, aí tenta fazer isso por uns 5 dias, colocando água, misturando para incorporar bem. Aí depois vocês pegam esse material que está lá nesse balde, que está lá no espaço, e coloca nos vasinhos, e aí a gente faz o nosso cultivo certinho. Aí cada cultura, né, geralmente a gente faz uma covinha com dedo ou com algum material daquelas ferramentas lá e coloca lá a sementinha. A sementinha ela tem que ser no máximo 1 centímetro, né, de profundidade, senão ela fica lá enforcada lá e ela não pode sobreviver, tá? Aí, esse material aqui que eu falei, ele é o mesmo material para a gente fazer a nossa mudinha. A diferença aqui, ó, que para fazer a mudinha, a gente tem que coar no crivo, porque ela tem que ficar bem fofinha, né? Porque a semente, ela é mais frágil, né? Então, ela precisa desenvolver. Então, a gente a gente coa, né? O, a terra, né, para fazer. A gente faz essa mistura todinha, depois a gente coa certinho, bonitinho lá no crivo, né? E o crivo também, a malha não precisa ser muito pequena, ou aquela peneira, né? A gente coa tudinho, coloca no copinho, aí coloca a semente, né? No caso, quando é a mudinha, a gente coloca bem a água, né? Só não pode deixar encharcado. Aí tem que molhar todo dia, deixar pegar sol. E quando é já a cultura, não precisa colocar tanta água, né? Porque o solo é maior, ela é mais resistente, mas a gente tem que estar regando ela. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma coisa, gente? Eu vou deixar ainda aberto aqui, mas eu vou encerrar a gravação porque ela ficou muito longa, né? Qualquer dúvida, vocês procurem a gente vai estar ajudando, tá?